Olá a todos, muito bem-vindos aqui à nossa última live da semana de lives A Melhor Escolha. Esta semana de lives é com convidados super especiais, estou super entusiasmada, é incrível como estou zero cansada, ainda estou mais entusiasmada acho eu do que na primeira, mas aqui só para vos falar um bocadinho da plataforma A Melhor Escolha. O objetivo é ser um comparador de produtos financeiros, já é o mais completo do mercado, totalmente independente, com muito compromisso com a qualidade dos dados, então tem aqui temos comparadores de depósitos, comparadores de PPRs, temos também imensas calculadoras, um blog com informação muito, muito útil. Então cliquem aqui em baixo para também subscrevam a newsletter, recebem logo a lista dos 5 PPRs mais rentáveis de 2024 e sem mais demoras vamos falar sobre um tema que acho que interessa a toda a gente e a mim em particular, porque sou mãe, não é? Investimentos para filhos, educação financeira para filhos. Investimentos para filhos, tenho visões muito claras, mas não há ninguém melhor do que eu, do que a Cristina, que vem aqui connosco falar sobre não só investimentos para filhos, mas também educação financeira, que é assim um tema super novo em Portugal. Acho que ela é a única, ou pelo menos é referência a falar sobre isto. Então, sem mais demoras, bem-vinda! Olá, Bem-vinda, muito contente por ter aqui, muito contente por falarmos deste tema, que é um tema, eu acho que é um tema super importante, porque se nós adultos, não é, sabemos da importância de investir, sabemos da importância de ter a nossa literacia financeira e também sabemos de muitos quase traumas, não é, e crenças limitadoras que foram criados e muitas vezes inconscientemente pela nossa família relativamente ao dinheiro. Eu acho que começar nas crianças é super importante. Então, antes de começarmos, eu queria te pedir só para nos contares um bocadinho sobre ti, a tua história, como é que te interessaste sobre este tema. Olha, antes de mais, muito obrigada por este convite. Eu costumo dizer que todas as oportunidades são poucas para falar de literacia financeira para crianças. E por isso, desde já, dar-te os parabéns por trazeres este tema para a tua comunidade, porque realmente existe ainda um grande nevoeiro em cima disto das finanças para crianças, mesmo quando estamos a falar de comunidades que já estão altamente sensibilizadas para a importância da literacia financeira. Portanto, eu começaria logo por aí e depois então passaria aqui um bocadinho ao meu contexto para as pessoas perceberem o porquê que eu hoje me dedico a 100% à literacia financeira para crianças. Pegando então no primeiro assunto, porque é que eu digo isto e falando aqui para uma comunidade de investidores, eu acredito que a tua comunidade seja maioritariamente investidores ou que pelo menos já faça esta caminhada das finanças pessoais e investimentos há algum tempo. Há realmente, mesmo nesta comunidade, uma crença muito grande de que a partir do momento em que eu sei para mim, eu vou conseguir ensinar ao meu filho de forma muito fácil. Porquê? Não é assim tão linear, não é? Porque estamos a falar de finanças básicas, obviamente, para as crianças, e esse foi exatamente o meu grande erro. Portanto, e então isto aqui é quando isto linka à minha história. Eu tenho 44 anos, eu venho de uma família muito grande, portanto eu tenho mais 4 irmãos, portanto nós somos 5 filhos, na verdade, e vínhamos de uma família e somos de uma família que quer dizer, até à minha adolescência era financeiramente muito próspera, portanto vivíamos muitíssimo acima da média, portanto eu costumo dizer que a minha história até é muito contra a natura, aquilo que é o normal, que é a jornada do herói. A minha é completamente o contrário. Éramos de uma família realmente muito próspera, com bastante património acumulado, só que, como em tudo na vida, nós não podemos dar como certo e garantido. E eu brinco muitas vezes a dizer que foi exatamente a falta de literacia financeira dos meus pais, apesar de serem uma família com património acumulado, que me trouxe até aqui. E porquê? Porque aos 17 anos, portanto o ano em que eu entrei para a universidade, 1998, os meus pais faliram. E, portanto, todo o património dos meus pais foi completamente consumido na tentativa de conseguirem resolver um processo judicial que se arrastava há muitos anos em tribunal. Ora, esse episódio foi bastante traumático para mim, porque eu era a última que ainda faltava de ir para a universidade, e ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, nós não tínhamos grandes sinais de que as coisas estavam mal, porque quando a gente tem um determinado nível de vida e existe património, aquilo que na realidade acontece é que os pais vão protegendo, ou acham que estão a proteger os filhos, não falando abertamente do que está a passar, vão conseguindo manter ao fim e ao cabo o nível de vida, pontualmente havia um sinal ao outro, mas nada de extraordinário. Até cá uma situação de maior ruptura e os meus pais deixam de ter capacidade financeira sequer de eu poder ir para a universidade. E foi à ajuda de um tio
através de uma mesada, muito limitada à época. Eu recebia 60 contos, porque eu já sou um bocadinho antiga. Eu não sou muito mais nova que tu, mas sim. Então, mas de facto pareces muito mais nova. Não. E então, pronto, eu recebia 60 pontos e as condições que o meu tio me deu à época foi: tu tens 5 anos para fazer o teu curso, nem mais um dia, nem mais um escudo. Isto quando nós nunca tivemos contacto direto com gestão de um orçamento, é tudo muito bonito, mas a verdade é que eu fui largada aos leões aos 17 anos, com uma agravante que é aquilo que eu trago muito na minha narrativa, que é: vocês nunca queiram saber o que é um filho sentir-se um peso na vida dos pais, porque foi isso que eu na altura me senti. Eu percebi que naquele momento eu estava a ser um fardo, porque os meus pais não queriam, obviamente, interromper aquilo que poderia ser a minha carreira académica, mas por outro lado eu sabia que eu não tinha forma de me sustentar ainda sozinha e que aquilo estava a virar um peso. E isso é dos piores sentimentos que um filho pode ter relativamente aos pais. E por isso esses 60 contos viraram o dinheiro que eu tinha para fazer tudo o que vocês possam imaginar. Pagamento de propinas, transportes, compra de sedentas, passeios se eu quisesse fazer, compra de roupa, alimentação. Portanto, tudo o que vocês possam imaginar que é necessário na vida de uma pessoa, eu passei a fazer com esses 60 contos. O que é que aconteceu claramente? Eu fali muitas vezes, ok? Porque a verdade é que todos nós aprendemos a gerir dinheiro por tentativa e erro. E eu cometi vários erros nessa fase da minha vida. Na tentativa, obviamente, de ir tentando gerir da melhor forma. Posso-vos dizer que o primeiro grande erro que cometi, com medo de me faltar dinheiro para pagar as propinas, foi pagar as propinas todas de uma vez. Nós, obviamente, o nível de propinas à época não era o que é hoje paga-se cerca de 1.000 euros. Na altura era o equivalente aos tais 60 e tal contos, portanto, a moeda corrente seria 300 ou 300 e poucos euros. 300, não é? Era isso que eu tinha. Exatamente. E, portanto, o que é que eu fiz? Eu fui pagar a faculdade toda de uma vez, na tentativa de género, pronto, este assunto está morto, está resolvido, só que eu tinha um mês inteiro ainda para gerir pela frente. Pronto, e isto é tudo muito fácil quando a gente depois a seguir chega à casa e diz assim: mãe, eu preciso de 10 euros para comer, ou eu preciso... Não há. Pronto, e portanto, esse foi o meu primeiro grande contacto, digamos assim, com as finanças pessoais e os investimentos. Isso fez-me começar a perceber de que forma é que eu conseguia então gerar mais dinheiro para me conseguir autossustentar mensalmente. Portanto, eu comecei a trabalhar muito cedo, porque entretanto decidi que tinha que ir trabalhar, tinha que ir estudar à noite para conseguir ter de alguma forma também alguns trabalhos durante o dia. Portanto, eu fiz parte de uma geração que se calhar a maior parte das pessoas, hoje em dia já não se fala tanto, mas à época era muito comum nós fazermos trabalhos de hospedeira. Portanto, eu também fiz. Os trabalhos dos congressos, dos médicos, da FIL, de panfletagem. Panfletos também fiz muitos, sim. Pronto. E, portanto, eu fazia todo esse tipo de trabalhos para juntar mais dinheiro, para conseguir, ao fim e ao cabo, ter aqui um pouco mais de folga financeira mensal. E, portanto, esse é o meu primeiro grande contacto. Eu começo a estudar também mais sobre finanças pessoais, como é que se faz a gestão do orçamento, como é que eu posso multiplicar esse dinheiro. E depois uma grande curiosidade, passando assim a história um pouco mais rápida, uma grande curiosidade é que eu quando comecei a trabalhar também ainda antes, a trabalhar já de forma mais oficial, sem ser estes trabalhos mais esporádicos, eu fui recrutada, digamos assim, 6 meses antes de terminar o curso. Uma das coisas que eu falo muitas vezes é que a maior parte dos jovens da minha altura entrava e a primeira coisa que pensava era: vou comprar um carro. E a primeira coisa que eu fiz com o meu primeiro ordenado, ainda no outro dia fui ver isso por curiosidade, fiz o meu primeiro PPR em abril de 2003. Foi a primeira coisa que eu fiz com o meu primeiro ordenado, foi a constituição do PPR, que não tem as maravilhas que hoje em dia se conhece. Portanto, era um contexto diferente, já era um excelente instrumento financeiro, já tinha alguns benefícios fiscais, não os que a gente tem hoje, mas na altura também. E também não havia o acesso, que eu acho que às vezes as pessoas também não têm esta noção, não havia o acesso à informação e ao investimento que existe hoje. Mesmo as plataformas de trading não havia quase nenhuma. Vocês para terem uma ideia, eu para ver cotações de ações, eu só conseguia vê-las no dia a seguir no jornal. No jornal, exatamente. É uma realidade que às vezes as pessoas dizem assim: caramba, mas ela é do século XIV. Não, é que a verdade é que nos últimos 30 anos houve realmente uma evolução
gigantesca na informação, no conhecimento, na disponibilização da informação às pessoas, que não existia. Portanto, na tecnologia também, não é? Na tecnologia. Portanto, só para as pessoas terem assim um bocadinho esse contexto do que era investir há 30 anos atrás e o que é que, ou há 20 anos atrás, quando eu comecei, há um pouco mais, e o que é hoje. Portanto, é muito diferente. Como é que surge a educação financeira infantil? Pronto, a minha vida profissional correu. Eu sou engenheira de formação base. Eu já passei por mais de 12 países a trabalhar, porque eu tive 20 anos ligada à área da construção. E foi quando eu fui mãe do Tomás, que é o meu filho mais velho, é que houve aqui uma espécie de um revival de eu preciso urgentemente começar a transmitir estes conhecimentos ao meu filho, não vá acontecer alguma coisa e ele ter que passar pelo que eu passei. Hoje eu tenho esta consciência clara, Inês, à época, quando o Tomás nasceu, que vai fazer 11 anos, eu não tinha, eu sabia que tinha que ensinar, mas não tinha um motivo claro para o fazer. Hoje, depois a gente fazer estes processos de coaching, de autodesenvolvimento, a gente começa a ligar os pontos e a perceber que realmente são, lá está, as crenças e as coisas que nos ficam aqui metidas, que muitas vezes nos fazem fazer coisas que a gente não consegue dar uma explicação metodológica. Bom, o que é que aconteceu quando o Tomás nasceu? Eu achando que sabia imenso de finanças e investimentos, ou pelo menos já sabia o suficiente para poder ensinar uma criança, naquele caso um bebê, o Tomás eu comecei mais ou menos com 1 ano, eu achava que sabia mais do que suficiente, não é? Quer dizer, o que é que eu não sei? E a verdade é que não. Porquê? Porque a língua não é propriamente o conhecimento em si que falhou, mas a forma como nós trazemos este conhecimento às crianças, portanto, a abordagem com que se traz esse conhecimento. E eu posso falar disto do alto, porque eu cometi os erros todos. Portanto, e quando eu digo que cometi os erros todos com o meu filho, cometi mesmo todos. Desde a remuneração de tarefas domésticas, desde a atribuição de mesada sem acompanhamento. Ai, calma, isso é muito importante. Isso é muito importante, porque acho que temos que falar sobre isso, mas começa a história e depois vamos falar porque é que isso é porque é que achas que isso é um erro e como é que tu te apercebeste que isso é um erro. Como é que porque muita gente, tu dizes remuneração de tarefas domésticas, é o que as pessoas acham que é educação financeira, não é? Pior, cá em Portugal, mais do que a remuneração da tarefa doméstica, cá em Portugal há uma tradição que eu ainda não consegui perceber de onde é que nasceu ou por onde é que nasceu, porque eu depois sou essa pessoa que estuda muito, que é a remuneração das notas de escola. Cá em Portugal há muito mais a Isso tradição. cria muitos traumas. Exatamente. Isso cria muitos. Eu já fiz várias rodas de mulheres, desculpa só para interromper, em que falávamos do primeira memória de dinheiro, que é uma coisa super poderosa para se fazer com as pessoas, e muita gente se recordava de os meus pais me darem dinheiro para o stress que era, não é? Tu lembraste o comportamento esperado de não receberem. Exato. E pior ainda, havia pais, até há pais que faziam dar nota, por exemplo, se fosse matemática, davam mais dinheiro do que se fosse outra disciplina. Mas pronto, mas eu acho que isso é super importante. Então, tu estás a revolucionar imenso o mundo da educação financeira, não é? Porque se tu falares com qualquer pessoa não especialista sobre educação financeira, o que as pessoas fazem é remunerar tarefas, acham que é isso que é o que se deve fazer, não é? E que acham que se dá o valor ao trabalho. Exatamente. Também muitas vezes a questão das notas, ou seja, eu acho que passa muito por educação financeira tradicional, que não é propriamente estudada, replica muito as crenças que nós também tivemos, que é foco na poupança, que é importante a poupar, mas sempre nesse espírito de sacrifício, não é? E nunca no investimento, e foco no dinheiro como uma recompensa, como Exatamente. se... Ou seja, o foco está sempre no dinheiro, mas como é que eu percebi que tudo aquilo que eu estava a fazer estava completamente errado? Eu tenho uma máxima para mim, que lá está, força do meu percurso, eu nunca me lembro, ainda no outro dia eu falava isso lá em casa, eu tenho 44 anos e, portanto, eu nunca deixei de estudar desde o dia que fui para a escola, portanto, eu estudo, porque nunca tive um ano sem fazer um curso, nunca tive um ano sem estar num mestrado, numa pós-graduação, numa mentoria, nunca tive, e quando eu digo nunca tive, é mesmo nunca aconteceu. E, portanto, eu sou mesmo muito estudiosa, e o que é que acontece? Quando eu começo a fazer estes processos com o Tomás, havia uma primeira reação do Tomás que é logo um sinal de alerta. Quando nós temos um filho que não se interessa minimamente pelo dinheiro, isto é um sinal claro de alerta. Porquê? Para nós, não é? Para nós, pais. Porquê? Porque a ciência diz-nos uma coisa muito simples, a neurociência, que foi para mim uma descoberta maravilhosa. Estudar neurociência para mim foi uma descoberta maravilhosa.
A neurociência explica-nos uma coisa muito básica. Nós ainda temos um cérebro muito reptiliano e, portanto, nós trabalhamos muito por estímulos, não é? E isto quer dizer o quê? Que a criança muito rapidamente entende, e temos outra coisa maravilhosa que foi descoberta há relativamente pouco tempo nas neurociências, que são os neurónios de espelho. Portanto, mais de 90% do conhecimento adquirido na fase da infância e da adolescência é por imitação, ok? Isto tem a ver com uma coisa que nós temos todos no cérebro, que se chamam neurónios de espelho, mas isso ficará depois para outra história. Eu também tenho um mestrado em Psicologia das Emoções, mas acho que é super importante, os neurónios de espelho é mesmo uma coisa física, ou seja, não é... Ou seja, não é uma coisa que depois se tem. Todas as culturas, exatamente. Exatamente, portanto é uma coisa que é transversal, independentemente do sítio onde a gente nasce, na hora que nasce, geografia que nasce, é indiferente. E o que é que a neurociência nos diz? Que não é natural uma criança não gostar de dinheiro. Portanto, este é logo o primeiro mito que as pessoas dizem assim, não, mas a maior parte das pessoas não gosta. É mentira. Todos nós gostamos a gostar de dinheiro por uma razão simples. Porque nós, mais ou menos ali por volta dos 2, 3 anos de idade, com a aquisição da fala, que é mais ou menos aí nessa faixa etária, acontece uma magia que eu costumo dizer que é a pergunta passaporte. Quando os vossos filhos dizem, mãe, compra-me isto, mãe, quero isto, eles entenderam o princípio basilar do dinheiro. É uma moeda de troca, para trazer tudo aquilo que eu quero, desejo, preciso. Ora, se isto é o sentimento que gera na pessoa, significa, na criança, significa que ela tem uma empatia face a isto, porque é dessa maneira que ela consegue comer, vestir, brincar, ter as coisas que tem em casa. Portanto, não há um sentimento de rejeição, antes pelo contrário. Ela entendeu que é através daquilo que ela traz, não tem percepção nenhuma do valor, mas entendeu o princípio basilar do dinheiro. E, portanto, o sinal de alerta, se não querem falar de dinheiro, se têm resistência a falar de dinheiro, é um primeiro red alert e significa normalmente duas coisas. Ou não se fala de dinheiro em casa, portanto, é um assunto completamente tabu, ou quando é um assunto que é falado, causa stress, tensão, frustração, ansiedade e, portanto, a criança, quando é perguntada ou estimulada, não quer ser ela o motivo da frustração, da ansiedade e do stress em casa. Portanto, este é o primeiro sinal que eu daria aqui para a audiência, que é, se por acaso tem este tipo de resistências em casa, então há trabalho a fazer. Com eles é muito rápido, eu gostava também de dar essa alerta. É tão simples a educação financeira infantil que as pessoas às vezes nem conseguem acreditar como é que eu ajusto uma coisa de manhã e 2 horas depois nunca mais volta a acontecer, porque essa é a magia de trabalharmos com as crianças e os adolescentes, porque eles estão numa fase e tu se estudaste a parte toda da psicologia, a maturidade do cérebro só acontece aos 24, 25 anos, portanto estamos numa fase que eu chamo de uma janela de oportunidade que nunca mais se volta a repetir na vida. Nós temos uma coisa ótima também que é a neuroplasticidade, portanto podemos aprender para o resto da vida, mas realmente a infância e a adolescência têm uma janela de oportunidade que nunca mais se volta a repetir. E por isso, olha, esta foi e por isso, já agora só concluindo a história, eu percebi que fazia tudo mal porque o Tomás tinha essa resistência ao dinheiro. E teve outra coisa maravilhosa, ainda bem que aconteceu. Quando eu comecei a querer remunerar o Tomás por pôr a mesa, ele houve uma altura que me começou a dizer assim, eu já não quero receber mais dinheiro, mãe. E eu aí percebi que é assim, tenho 2 caminhos. Ou aumento a recompensa, e isto não tem fim. Pois. Que é o que as empresas fazem um bocadinho, não é? Ou então, o caminho tem que ser por outro lado. Lá está. E como eu estudo muito, eu fui estudar e depois percebi que realmente eu estava a fazer tudo errado. E isso fez-me mergulhar profundamente na educação financeira infantil. Portanto, eu tirei várias formações de educação financeira infantil, inclusivamente uma pós-graduação. Mas foi muito difícil, Inês, porque não existe assim tanta informação no mundo, e quando eu digo no mundo é mesmo no mundo, porque eu fiz formações na Austrália, fiz formações nos Estados Unidos e fiz formação também no Brasil, e não existe tanta informação consolidada e estruturada específica para as crianças e adolescentes. E pronto, e há 2 anos fui desafiada também por oportunidades de vida, de se calhar tirar do papel uma coisa que me apaixonava e que eu já fazia de forma quase que ajudava os amigos e as pessoas à minha volta, praticava tudo em casa, e me dizia, mas porquê é que tu não começas a fazer? Porque isto realmente é tão importante. E em rodas principalmente de investidores, e tu também deves se calhar ter muito isso, que é, nós temos uma frase que nos acompanha, todos nós que investimos,
especialmente quem começa a investir mais tarde, que é se eu soubesse disto mais cedo. Toda a gente. Eu acho que toda a gente, quando sabe de investimentos, tem a 25, tem a 45, diz, E uma das tem a coisas que eu 60. comecei a perceber foi, caramba, a gente tem essa oportunidade com os nossos filhos, não é? É só começarmos com os nossos filhos. Portanto, a oportunidade que eu não tive, eu posso dá-la ao meu filho. E pronto, e foi por isso, e foi assim que nasceu a Imana, e numa primeira fase como um projeto, nada de extraordinário, e a verdade é que 2 anos depois eu estou a 100%, é uma empresa, neste momento é uma empresa, à qual eu me dedico 100%. Uau, incrível! Olha, adorei saber a tua história, eu não sabia vários detalhes e é mesmo inspirador. Então, olha, antes de falarmos de investimento para filhos, gostava que falasses um bocadinho sobre quais são esses erros que tu vês que eu acho que muita gente comete sem saber e achando que está a fazer o melhor para os seus filhos, como é óbvio, que tu vês mais assim em Portugal. Olha, o primeiro E é porquê é achar que são erros? E porquê é que são erros? é achar que normalmente existem vários, eu normalmente até tipifico 7 erros clássicos, mas os mais comuns aqui em Portugal é achar que a mesada é um salário, esse é um dos primeiros erros. Porquê? Porque acham que é através da troca, é dando mesada aos meus filhos, que é o equivalente à atribuição de um salário no adulto, e nada podia estar mais errado. Porquê? 2 razões. Uma delas é legal, e portanto, obviamente, as crianças não podem nem devem trabalhar, portanto, é trabalho infantil. Agora, isso quer dizer o quê? Então significa que eles não podem fazer nada para ganhar? Podem, já lá vou. Agora, o conceito de salário, que é o que muitas vezes as pessoas confundem, é: eu só recebo um salário porque eu agrego valor a uma empresa. Eu não recebo, as pessoas têm muito hábito de dizer assim: eu vou trabalhar para ganhar dinheiro. Errado. Resposta errada. Eu vou trabalhar porque o meu trabalho agrega valor àquela empresa. E em troca do valor que eu agrego, a empresa paga-me um salário. Isto faz toda a diferença. Porquê? Porque o enfermeiro não vai para um hospital tratar dos doentes para ganhar dinheiro. Ela vai para tratar dos doentes. Em troca, o hospital, a clínica, o que for, paga-lhe um salário. A telefonista vai atender telefones para a empresa, não é porque a empresa lhe apeteceu ter uma telefonista porque é chique. É porque se calhar libertou outras pessoas de outras tarefas para que essas pessoas gerarem mais valor e que compensa ter uma pessoa só para... Eu estou a dizer vários exemplos porque às vezes as pessoas têm aquela coisa de está bem, mas um médico trabalha por propósito. Nada mais errado. Todos nós agregamos valor a uma empresa, senão nós não éramos contratados para trabalhar. As empresas existem para gerar lucro, que as pessoas têm que ter esta noção clara. As empresas existem para gerar lucro. E, portanto, só vão contratar pessoas se precisarem para gerar esse lucro. Não vão ter lá por caridade. Podem dizer, mas eu conheço... Mas isso são outros 500. Estamos a falar de empresas saudáveis, de uma economia saudável. As empresas existem para gerar dinheiro e dar lucro aos seus acionistas. E, portanto, só contratam nessa proporção. Portanto, isto eu acho que é um primeiro conceito que as pessoas têm que desmistificar, que é: eu não trabalho para ganhar dinheiro. Eu trabalho porque, sei lá, porque sou engenheira e preciso de agregar valor à empresa onde eu estou, sei lá, com os projetos, com a gestão que eu tenho que fazer daquela obra, e em recompensa a empresa paga-me um salário, ok? Porquê é que isto é tão diferente? Porque não é isso que acontece quando nós atribuímos uma mesada. Os filhos não estão a gerar valor. Porquê? Porque a mesada não existe para gerar valor. Ela é uma ferramenta dos pais, que é outra coisa que normalmente as pessoas ficam assim, como assim? É uma ferramenta dos pais para ensinar os filhos a gerir dinheiro. É a oportunidade que os pais têm de ensinar os filhos a guiar o carro, como eu costumo dizer. Eu não aprendo a conduzir ou a andar de bicicleta vendo andar de bicicleta. Eu aprendo andando de bicicleta, caindo, levantando e voltando a fazer. Ora, a mesada permite aos pais fazerem isto, que é: eu vou ensinar o meu filho a gerir dinheiro, a tomar decisões e a ser responsável. Porque se eu lhe der uma mesada, lhe explicar as regras da mesada, quais são as suas responsabilidades de compra, ele vai ter que tomar decisões sobre esse dinheiro que ele tem e vai sofrer as consequências dessas decisões, boas ou más, e isso vai torná-lo mais ou menos responsável. E isto é um ciclo. E por isso, esta é a oportunidade de ouro que os pais têm atribuindo uma mesada. E, portanto, ela não é salário por isto. Exato. Portanto, não devemos, só resumindo aqui para ver se eu percebi bem, não devemos ligar o recebimento ou não, ou a quantidade de mesada, a nenhuma tarefa doméstica, não é? Não, porque isso enviesaria... Ok. Isso é outra questão, porque às vezes primeiro, porque há 2 universos, não é? É os pais que até não pagam por tarefas domésticas nem da escola, mas acham que a mesada é um salário direto, não é? Eu dou-te, portanto,
mas que não têm esta conotação a nada, e portanto é a tal Não história. fazem, não ensinam, não usam o salário, mesmo sendo um salário, para fazer gestão. Exatamente, por isso simplesmente dão o dinheiro e esperam que por milagre eles comecem logo espetacularmente a saber poupar, poupar, a gerir, programar a compras. saber programar compras, claro, isto é absurdo porque ninguém nasce ensinado e muito menos as crianças e os adolescentes. Depois existe o outro universo, que é quem acha que eu aí não chamo salário, chamo-lhe a recompensa ou punição, não é? Que são aquelas, que são os pais que através ou das tarefas domésticas ou das notas de escola, ou as duas, porque acontece às vezes o problema ainda é duplicar, que é a recompensa e punição. E isto tem consequências gravíssimas ao nível cognitivo e socioemocional das crianças e adolescentes. E quando eu digo gravíssimo é mesmo muito grave. Primeiro, porque nós estamos a dizer à criança de forma indireta de que tudo na vida tem uma retribuição financeira. Nada mais errado. E existem milhares de coisas que nós fazemos na nossa vida que não têm nem nunca vão ter uma retribuição financeira. Eu brinco muitas vezes a dizer que nenhuma de nós chega à casa e recebe um segundo salário por deixar a casa limpa, fazer o jantar, organizar as roupas. Ninguém. Ninguém. E, portanto, aquilo que nós estamos de forma indireta a explicar aos nossos filhos é que não. Que tudo aquilo que a gente faz na vida tem que ter um pagamento associado. Depois, outra mensagem que nós estamos a dizer aos nossos filhos, e que aí é quando começa a gerar um grande conflito em casa e uma grande tensão, é que os pais não estão dispostos, não percebem que ao trocarem dinheiro, primeiro estão a criar uma relação contratual com os filhos. E relações humanas não se tratam apenas por contratos, nem nas empresas isso é assim, por isso é que temos tantos problemas hoje em dia com retenção e a captação de talento, muito menos numa família. E o que é que isto quer dizer? Que nós, na prática, estamos a chantagear os nossos filhos, porque as coisas têm que ser ditas, porque nós esperamos, eles a coisa que os filhos mais querem na vida é agradar os pais. Porque eles são as pessoas mais importantes da vida deles. E são as pessoas que eles jamais, em tempo algum, acham que são mentirosas, que são falsas, que isso não existe. Quem constrói isso na cabeça dos filhos somos nós. E, portanto, se nós dizemos ao nosso filho, por exemplo, que não há dinheiro, para ele é literal, não há. Não há nem 1, nem 10, não há. Porque elas são literais. Ora, quando nós transacionamos coisas com os nossos filhos, nós estamos a gerar um stress emocional muito nos nossos filhos, porque eles dizem que é, consoante o meu comportamento e o meu resultado, é que o meu pai vai gostar mais ou menos de mim. Isto não é uma coisa que, se vocês perguntarem diretamente aos vossos filhos, eles tenham essa consciência, porque isto é um raciocínio muito complexo. Portanto, isto já obriga aqui a muitas sinapses, mas que, no longo prazo, é o que acontece na vida dos filhos. E isto gera uma outra coisa, muito mais tarde, que tem a ver com uma situação, nos investimentos é muito comum, e nas empresas que tem a ver com a validação externa. Portanto, são aquelas pessoas que têm, normalmente, uma grande falta de capacidade de decisão, aguardam sempre que alguém lhes diga que está ok, que precisam sempre da opinião daquele que vai concordar com aquilo que ele está a dizer ou comungar. Portanto, às vezes as pessoas não veem automaticamente as consequências, mas as consequências são muitas vezes estas. E para além disso, ainda tem outra consequência, a mais curto prazo, que tem a ver com isto, que é acontecerem coisas como, quando eu faço esta recompensa e punição, muitas vezes acontecem coisas em casa como, filho, olha, já que estás aí na cozinha, traz um copo de água à mãe. E ele sai aquela bendita da frase que todos nós já ouvimos ou ouvimos dizer, que é, quanto é que me pagas? E os pais ficam pis da vida a achar que aquilo é um absurdo. Mas quem ensinou foram os pais. Pois. Ai, meu Deus, eu podia ficar horas a falar sobre isto, porque de facto acho que é super interessante. Eu também já pensei muito sobre isso e depois se as recompensas e castigos também noutros âmbitos, eu acho que também no dinheiro em particular estamos a ensinar uma coisa como tu referiste e muito bem, que não é realidade, ninguém nos vai pagar e depois as pessoas vão viver sozinhas e estão à espera se calhar de ok, agora tenho que pôr a mesa, não vou receber dinheiro. Aliás, e tem outra conotação que tem imensas, Inês, mas estou-te a dizer aqui só as mais graves. Por exemplo, tem outra coisa que às vezes as pessoas associam e que acontece muito, eu estou a trazer isto para o nível dos adultos, porque as pessoas têm que perceber que estas coisas que às vezes acontecem na vida dos adultos nasceram todas, eu brinco muitas vezes com o que acontece na infância, não fica na infância. E é verdade. O autoconhecimento diz-nos isto, não é por acaso que depois nós andamos nas empresas a gastar rios de dinheiro para desenvolver competências que podiam ter sido perfeitamente asseguradas durante uma infância e uma adolescência, como
pensamento crítico, espírito de liderança, tudo isto que são as famosas soft skills e que são hoje em dia o ouro das empresas, e andamos a gastar rios de dinheiro para formar as pessoas nisto, quando nós começamos a fazer estes processos de coaching, de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, autoliderança, nós vamos percebendo que foram coisas que nasceram de formas obviamente inconscientes. Nenhum pai faz propositadamente estas coisas a achar que está a fazer mal ao filho. As pessoas têm que ter consciência que elas dão aquilo que sabem. A questão é que nós não podemos continuar e não podemos ter aquela retórica de que eu também me aconteceu a mim, eu estou aqui, estou muito bem, não me aconteceu nada e a vida é muito boa. Isso era muito bonito quando não havia conhecimento. A vida evolui, por isso é que as coisas evoluem. Daqui a 20 anos, se calhar muitas das coisas que a gente pratica hoje já não vão ser assim. E oxalá não sejam, porque tem a ver exatamente com o nível de conhecimento e a evolução do conhecimento e da sociedade. Portanto, as pessoas têm que se questionar, que é será que eu estou a fazer bem? É assim, ninguém quer pais perfeitos, isso não existe. A perfeição da vida é a imperfeição todos os dias. Mas realmente há muitas ferramentas hoje em dia à nossa disposição e a gente não pode, por simplesmente, cair nesta retórica ridícula de que eu também passei por o que passei, estou aqui, não morri, estou não sei o que mais, mas calhar tem 1 milhão de traumas. Não é? 1 milhão de traumas, é inseguro, tem falta de confiança, não consegue subir na carreira porque acha sempre que tem um síndrome do impostor, o síndrome de vítima, quer dizer, e tudo isso tem uma raiz, e pronto, eu costumo dizer que o dinheiro aqui ajuda-nos como ferramenta educativa, mas também como uma poderosa ferramenta de gestão e desenvolvimento de competências socioemocionais. Ótimo, boa. E quando é que devemos falar sobre investimentos aos nossos filhos? Porque eu acho que isto é um tema um pouco mais complexo, não é? A nível de... Tens várias camadas, porque assim, a metodologia que eu trago dentro da eMoney está muito assente em 2 teorias de desenvolvimento, na teoria de Piaget e na teoria de Vygotsky, portanto que na prática respeita o nível e o estágio de maturidade das crianças, e a outra traz, Vygotsky, aquilo que veio trazer, e que trabalharam muito em conjunto também com Piaget, foi que nós somos muito modelados pelo ambiente onde estamos inseridos e pelas experiências a que somos expostos. Pronto, e eu percebi muito rapidamente que essa é a melhor maneira, ou a maneira mais eficaz e mais saudável de nós trazermos estes temas. E isto quer dizer o quê? Que nós podemos começar a introduzir de forma muito intuitiva para nós, para eles continuar a ser uma brincadeira lúdica, já conceitos de investimento. Por exemplo, eu quando trago a técnica dos 3 cofrinhos mais 1, ela tem uma maneira de ser aplicada, e o terceiro cofrinho quando entra, que é o que eu lhe chamo o cofrinho do tesouro, é um primeiro conceito de investimento. Explica-nos só o que é que são os 3 cofrinhos. Os 3 cofrinhos todos os cofrinhos são milheiros, não é? Cá chamam-se milheiros, mas que eu começo por introduzir um cofrinho que eu chamo o cofrinho da carteira, e portanto para as despesas diárias, pode não ser um cofre, pode ser mesmo uma carteira, e depois temos um segundo cofrinho, que é o cofrinho dos sonhos. E porquê que são estes 2 e não o do tesouro logo para longo prazo? Porque nós temos que respeitar o estágio de desenvolvimento das crianças. Longo prazo, já agora só para desmistificar isso, os prazos nas crianças são: curto prazo é até 3 meses, médio prazo até 6 e longo prazo é até 1 ano. E portanto, então, pronto, isto às vezes as pessoas chegam assim, como assim, não é? Porque a verdade é que o tempo está agarrado à nossa experiência de vida. Por isso é que quando vamos ficando mais velhos temos cada vez mais paciência. As crianças, não sei se vocês já repararam, quando a gente diz assim, vamos só esperar de 10 minutos. Quer dizer, o longo prazo para eles é daqui a 20 minutos, porque é imenso tempo, não é? Portanto, a gente tem que ter essa concepção, que a concepção de tempo é uma coisa evolutiva. Se nós também, adultos, muitas vezes, para perceber o que é que são os juros compostos, temos que olhar para os gráficos. Exatamente. O longo prazo também é um erro de muitos adultos na sua gestão financeira, não é? Não pensar no longo prazo. Exato. Portanto, nas crianças as coisas ainda são muito mais arcaicas, digamos assim, do que na vida dos adultos. Pronto, e então porquê este cofrinho do sonho? Porque eu preciso de agarrar aqui numa coisa que a neurociência, mais uma vez, nos diz que é fundamental. As crianças são altamente motivadas, entusiastas, são altamente criativas, e isso quer dizer o quê? Que eu preciso de ajudar o meu filho a ter algo. Primeiro é a história de que começamos a criar, que é assim, nos adultos a gente também faz muito isto. Não vale a pena a gente poupar se não sabe porquê, por isso é que a gente desiste rapidamente, não temos um propósito. Então nas crianças é um bocadinho pegar neste princípio, mas nada que lhes faça sentido.
Então é pegar num primeiro sonho. E obviamente tem que ser um sonho tangível para aquela criança, para aquela idade e para aqueles prazos. Não é? A história da viagem à Disney não vai funcionar. Agora, não é dizer que não é possível, temos é que arranjar outras maneiras. E então a gente usa carteira e sonho, porque desta maneira nós já estamos aos poucos a treinar uma competência, que é o esperar, saber esperar, ter paciência. Ao fim de pouco tempo ela vai conseguir conquistar qualquer coisa e o que é que acontece na nossa cabeça? Dopamina na veia. E a partir do momento em que a gente tem dopamina na veia e numa criança, ela quer fazer mais daquilo e quer. Mas Ok? depois também há personalidades, não é? Há crianças que naturalmente, o meu filho, por exemplo, não lhe custa nada poupar, até tenho que incentivar um pouco para ele gastar. Isso é outro sinal, Inês, que normalmente as pessoas chegam imensos pais a dizer isso assim: ai, meu filho não quer gastar nada. É outro sinal de alerta. Pois. Porquê? Porque muitas vezes o sentimento que eles estão a gerar é isso um dia me falta. Pois é. Isso um dia me falta. E, portanto, nessas crianças, por isso é que o sistema dos cofrinhos é fundamental. Eu brinco muito a dizer que nós, para aprender a multiplicar dinheiro, temos que aprender a dividir. E tem muito a ver com isto, porque é não viver na escassez e na mentalidade de escassez. Porque eu, a ensinar a dividir, eu consigo fazer tudo. Posso levar mais tempo para atingir coisas, mas eu consigo fazer, eu não fico impedido de fazer. Porque eu tenho dinheiro para gastar na minha carteira. E tenho dinheiro para poupar para o meu sonho. E depois entra o terceiro cofrinho, e aí sim, o cofrinho do tesouro, que é então o primeiro conceito de investimento. Quando este cofrinho entra, que é o terceiro a entrar, eu já consigo esperar para algo maior. Eu não tenho que perceber o que é um investimento, eu não tenho que perceber o que é um banco, eu só tenho que, de forma lúdica, trazer o tesouro. E porquê é que são estes nomes? Quando a gente fala com as crianças e falamos de tesouro, eles vão-se automaticamente lembrar de duas coisas. Ou de piratas, e portanto normalmente quando há um pirata, um dia a gente encontra um tesouro cheio de ouro, ou nos jogos que hoje em dia existem, existe aquele tesouro que se abre e também tem imenso dinheiro e recompensa. Nós temos que ser lúdicos com os nossos filhos e falar a linguagem deles. E eles, aquilo que eles precisam de entender é que o dinheiro do tesouro vai se multiplicar. Quanto mais a gente esperar, mais ele vai trabalhar para nós. E, portanto, é desta maneira lúdica que a gente inicia os investimentos. De forma muito intencional, a falar já de conceitos como juros simples, juros compostos. Obviamente vai depender do percurso de educação financeira que a gente já tenha com o nosso filho. Não vale a pena a gente começar a tentar montar a casa pelo telhado, porque não vai funcionar. Não vai funcionar. Mas, normalmente, uma criança que inicia esta vida financeira cedo, por exemplo, o Tomás, e eu comecei tudo errado, só acertei a agulha aos 3 anos dele. A minha filha, por exemplo, já não. A minha filha, desde que nasceu, já é tudo super natural para ela. Mas o Tomás, quando começámos ali aos 8 anos, foi quando o Tomás pela primeira vez teve contacto com os mercados e foi a primeira vez que o Tomás me pediu para comprar uma ação. Isto e mais uma vez, ele não tem que perceber de mercados. Ele não nem tem que perceber os juros compostos, que há muitos adultos que não percebem. Ele tem que explicar que existem, nós somos donos de pequenas empresas. O que é que eu costumo dizer? Usem o vosso exemplo. Se vocês já são investidores, vão mostrando como é que o dinheiro cresce nos vossos investimentos. Mostrem o investimento ao vosso filho. Ali a partir dos 8, 9 anos eles já têm essa capacidade, podem não perceber totalmente, mas já conseguem perceber que vão ganhando dinheiro e eles vão fazendo perguntas. A magia da educação financeira infantil é nós aproveitarmos as características naturais das crianças. E muitas vezes, já dar aqui esta chega, Inês, que é, nós temos muita tendência de dar respostas sem muitas vezes percebermos o contexto. E às vezes nós estamos a tentar explicar coisas que eles nem querem saber. Pois. Eu vou dar aqui um exemplo que é muito elucidativo, que nada tem a ver com mercados, mas para vocês perceberem, ou que nada tem a ver com finanças, mas para vocês perceberem que isto acontece em todas as áreas da vida com os filhos. Eu tenho uma amiga minha na mentoria, eu estou numa mentoria no Brasil há muitos anos, e tenho uma colega minha que é psicóloga, e dedicou-se à sexualidade infantil. E houve uma mãe uma vez que entrou no consultório muito preocupada porque a filha tinha perguntado o que era ser virgem e ela precipitadamente foi explicar o que era, precipitadamente porquê. Porque quando ela começou a tentar, a filha tinha 12 anos, e quando, 10 ou 11, 11 ou 12, já não me recordo em pormenor, e quando a filha lhe perguntou isto, ela precipitadamente começou a dizer que era uma pessoa que ainda não tinha tido relações sexuais, etc, e a filha, cada vez com um ar mais confuso, disse assim: mãe, então e extra virgem? Ela só queria saber do azeite.
Meus senhores, isto é um sinal de alerta, porque muitas vezes a gente transporta para os nossos filhos a nossa vivência, a nossa experiência, aquilo que a gente sabe. Eu brinco que muitas vezes os vossos filhos, quando repetem termos que vocês usam muito em casa, não quer necessariamente dizer, aliás, 90 e tal por cento das vezes, eles não sabem o que é que isso quer dizer, em que contexto é que se usa, eles só usam porque, como vos disse no início, nós durante a infância e a adolescência aprendemos muito mais por aquilo que vemos do que por aquilo que nos dizem. E, portanto, contextualizem. Por exemplo, o que é caro? Eu tive uma altura que o meu filho achava que 10 euros era uma fortuna. Né? A minha filha Teresa, 5 euros para ela é uma fortuna porque ela recebe 2,5 euros de semanada. Portanto, contextualizem, devolvam perguntas. Em vez de darem tantas respostas, façam mais perguntas e ajudem-nos a eles a chegar à resposta. Sim, sem dúvida. E, bem, estou aqui a ter milhares de ideias, mas vou-me focar aqui na questão que eu acho que muita gente também quer saber, que é investimentos para filhos. Quando é que devemos começar? Como é que devemos fazer? Então é assim, há também aqui, eu brinco também a dizer que nós com os filhos temos outra coisa maravilhosa, que é podemos pôr o dinheiro a trabalhar, podemos pôr o tempo a trabalhar para eles 2 vezes. Há pais que começam quando eles nascem, e acho que é a melhor altura, se não for antes, na gravidez, porque aqui depois vai depender de uma coisa que eu vou dizer a seguir, mas pronto, no limite, quando eles nascem, pode-se iniciar logo aqui um investimento para eles, com um aporte mensal, é o que tentar automatizar ao máximo o investimento, onde eles, por exemplo, eu posso dar esse exemplo, os meus filhos, 2 vezes por ano, também já fazem aportes aos seus investimentos 2 vezes por ano. Eles, para além do aporte que eu e o pai fazemos mensalmente, eles já contribuem de forma intencional para o seu investimento, ok? Que é tal cofrinho do tesouro, que depois também funciona para eles. Na vida real, não é? Na vida real. Então, é assim, nós podemos começar aos 0 ou podemos começar na gravidez. O que é que isto vai depender? Há aqui algumas perguntas que eu gosto sempre de colocar aos pais, que às vezes não se veem, ou que os pais não pensam nelas, mesmo quem já está na área. Primeiro, qual é o meu horizonte temporal? Primeiro ponto, acho que é o primeiro que se tem que dizer. Qual é o meu horizonte temporal? É a 10 anos? É a 20 anos? É a 18? Vá, é a 18? Ou é a 5? Porque o meu filho, entretanto, já tem 14 e eu quero que ele tenha o dinheiro aos 19. Portanto, horizonte temporal. Consoante o horizonte temporal, já temos aqui algumas limitações, né? Depois temos que ir logo para o nosso perfil de risco. E o perfil de risco tem que ser o nosso, não é o dos nossos filhos. Mas com um ponto, que é, nós não nos podemos esquecer que o dinheiro está a trabalhar para os nossos filhos e os nossos filhos têm a favor deles o tempo. E quanto mais tempo têm, mais diluído o risco fica. Ok? Agora, é diferente se eu tiver 10 anos ou se eu tiver 5. E isto também já vai limitar naquilo que se chama as classes de ativos que eu vou poder escolher para o meu filho. Ok? Portanto, este seria o terceiro ponto, que eu vou, ao fim e ao cabo é como se fossem eliminatórias, não é? Eu, à medida que vou respondendo a isto, eu vou cortando hipóteses, não é? Vou cortando coisas que não me ficam disponíveis. Portanto, só para resumir, desculpa, só para ficar claro, se tivermos um filho, para quem nos está a ver e tem um filho com se calhar mais do que 12 anos e acha que o filho vai levantar aos 18, pode ser sensato pensar em investimentos menos arriscados, não é? Mais conservadores. Mais conservadores, exatamente. Agora, também pesa muito qual é que é a tua capacidade de exposição ao risco, não é? Porque se eu tipicamente também sou uma pessoa altamente conservadora, mesmo que eu tenha esta noção clara que eu para ele posso ser um pouco mais arriscada, mas quer dizer, não vou dormir muito bem, lá está a história do sleeping point, não é? Sabendo que o dinheiro do meu filho está muito mais exposto até se calhar que o meu, não é? Portanto, isso tem que ser essa linha, tem que ser isso em linha de conta. Depois é o dinheiro que eu tenho disponível, ou seja, eu vou conseguir fazer um aporte mensal, eu vou só conseguir fazer um aporte esporádico, eu consigo que, através da mesada de terceiros, que depois lá está, isto tem tantas coisas, a mesada de terceiros é o quê? É as prendas dadas por os tios, os primos, os avós, pronto, que isto depois entra num sistema de mesadas e etc, mas não vou entrar por aí. Tenho essa capacidade? Lá está mais uma vez, eu vou eliminando classes de ativos consoante isto. Depois a derradeira pergunta, que é uma pergunta que me faz imenso. Investimentos em nome dos meus filhos ou em meu nome? Uhum. E eu devolvo mais uma vez a pergunta. Riscos. A gente tem que fazer sempre isto. Se for em nome do filho, há um conjunto de ativos que eu não vou poder fazer porque não é possível abrir conta. Por exemplo, eu não legalmente, consigo... Não é? Exatamente. Legalmente eu não consigo abrir uma conta de corretagem em nome do menor. Ok?
E, portanto, eu vou ter que ter sempre, se eu quero ter exposição a ETFs, a ações, aquilo que for, tem que ser em meu nome, e depois existem aqui mecanismos fiscais para nós fazermos esta transição de ativos. Portanto, mas se eu quero em nome dele, eu tenho que excluir esta classe de ativos. Agora, se eu quero... e tem outra questão. Aos 18 anos, têm que ter consciência que, gostem ou não gostem, vocês deixam de mandar o dinheiro dos vossos filhos. E, portanto, eles passam a gerir esse dinheiro e a fazer com ele o que entenderem. Pronto. Que é aqui que entra a segundo pilar que eu falo do tempo a trabalhar para eles. Não basta a gente pôr o dinheiro a trabalhar para os nossos filhos e não ensinar a conduzir o carro. Porque depois eles estampam-se aos 18 anos. Não é? Portanto, o tempo a trabalhar para eles é este conceito, que é: eu ponho o dinheiro a trabalhar para o meu filho, mas eu preciso de utilizar o mesmo tempo para o ensinar a gerir dinheiro e a tomar decisões com o dinheiro. Para não correr o risco de aos 18 anos, aos 18, aos 19, ou aquilo que for, haver um acidente, digamos assim, com este dinheiro. Portanto, aqui esta é a pergunta de ouro. Em meu nome ou em nome do filho? E depois outra camada, que é o quinto passo, digamos assim, a fiscalidade, que é uma coisa que normalmente ninguém olha e que tem um peso muito significativo quando estamos a falar de investimentos para os filhos. Já tem na nossa vida, para os nossos filhos também. Por exemplo, dando aqui uma dica rápida, vocês se quiserem estar expostos a ETFs e a ações, vocês podem o fazer em vosso nome e utilizar uma coisa maravilhosa que nós temos em Portugal. Não temos muitas em termos de investimento, mas há algumas que ainda temos, que é utilizar um mecanismo da doação em vida. Para além de estar isento de imposto de selo, como é uma doação de pais para filhos, não tem o imposto de selo, que são 10%, e tem outra vantagem, que as pessoas dizem: está bem, mas é como se eu estivesse a transmitir para o meu filho ao preço de venda dessa altura. É, sim, senhora, mas só prevalece os 2 anos anteriores. Vou explicar. Eu comprei uma ação hoje, de 100 euros, e daqui a 18 anos, ou daqui a 17 anos, eu quero doar isto ao meu filho. E vamos supor que a ação, naquela data, está a 150. Eu, quando faço a doação, portanto, para depois nós sabermos a valorização da doação, não é? Porque isto depois tem que ser declarado, o que é que o Estado diz? Ok, ela, em 2025, está a custar 150, quanto é que ela estava a cotar 2 anos antes? Vamos imaginar que era 120. E então ela fica cotada a 120 de venda. O que é que isto quer dizer? Que os meus filhos só vão pagar mais-valias dos últimos 2 anos de valorização da ação. Olha, não sabia. Portanto, eu costumo dizer que é assim, há uma coisa que se descura imenso, que tem a ver com a fiscalidade dos investimentos dos filhos, e eu costumo dizer que é um passo fundamental, é a fiscalidade nos investimentos para os filhos. Agora, claro que já estamos a falar de um nível de conhecimento e de finanças pessoais e investimentos que não é o básico, mas já que estamos a falar de crianças, vocês têm este tempo também para amadurecerem aquilo que são as vossas decisões, e é como eu costumo dizer, o passado nunca interessa, a gente tem sempre tempo de corrigir e melhorar o futuro. Portanto, esqueça o passado, é a tal história. Eu também podia ter comprado Nvidia há 4 anos atrás e não comprei, e não vale a pena. Agora, isso quer dizer o quê? Que nunca mais vou comprar? Depende, se eu não estiver muito disposta à tecnológica, se calhar vai fazer sentido, porque pronto, e depois entraríamos aqui noutra conversa, mas só ter acho que é importante as pessoas terem esta noção quando falamos de investimentos para os filhos, porque às vezes a gente está só preocupado em pôr o dinheiro a trabalhar e não pensamos que existe mais mundo. Quando começamos a entrar nas finanças pessoais e investimentos, há pelo menos 5 dimensões que as pessoas têm que ter, e há outra que as pessoas também descuram muito e que tem a ver com aquilo que se chama o planeamento sucessório. Ok? Portanto, isto aqui que eu vos estou a falar tem um bocadinho a ver com um ramo das finanças que tem a ver com o planeamento sucessório, que a gente obviamente não gosta muito de falar, porque estamos a falar ou de morte, ou de invalidez, ou só de transmissão, porque pode ser em vida, mas a gente precisa de pensar nela. E em Portugal, de facto, disseste muito bem, pagamos imensos impostos sobre imensas coisas, mas a nível de sucessão nem somos dos melhores países. Para já! Porque há muitos países que se pagam impostos entre pais e filhos, não é? Exatamente. E em Portugal não. Exatamente. Exato, eu acho que é isso mesmo. São decisões pessoais, não é? Mas tu falaste aqui de vários... Exato. Não há certo nem errado, há opções e tem a ver com os objetivos de cada um. Por isso é que eu dou mais ou menos esta checklist para as pessoas irem eliminando critérios. Na prática, eu como trabalho muito assim, também quem de cabeça de engenheira tem que ter coisas muito estruturadas. E eu próprio, para os meus investimentos, eu tenho um conjunto de critérios, por exemplo, para entrar numa empresa.
E eu acho que às vezes é mais fácil as pessoas irem tendo aqui uma checklist, digamos assim, de perguntas que se vão fazendo e eliminando opções ou não, consoante depois aquilo que são os objetivos da família, o dinheiro disponível, o prazo que estão a falar e etc. Exatamente. A Rita pergunta se podes dar exemplos do portfólio que tens dos teus filhos. Imagino que podes. Olha, boa. Não tenho problema nenhum a falar nisso. É assim, é muito simples. A Teresa só tem exposição a PPR 100% a ações. Portanto, ela PPR também tem benefícios fiscais, não é? Portanto... Exatamente, porque o PPR está em meu nome, porque, por exemplo, o PPR é um dos instrumentos que hoje em dia, quando eu fiz, não, mas hoje em dia já pode estar em nome dos filhos ou em nome dos pais, ou em nome dos pais. Portanto, é um ativo que permite isso. A Teresa só tem PPR e 100% disposto a ações. O Tomás tem PPR 100% disposto a ações e também já tem uma microcarteira de ações individuais. Só tem duas ações. Porquê? Porque aqui é um pormenor, já agora um pormenor importante, quando eles começam a ser aqui mais adolescentes e começam já a querer fazer estas coisas, nós temos que ter, tu deves dizer isso de certeza, Inês, que é quando a gente começa a investir, invistam aquilo que não vos faz falta, para começarem a testar, não é? Claro. Com os filhos a gente tem que ter essa clareza, que é assim, eles podem querer investir numa empresa que a gente sabe que é uma porcaria, mas é a empresa que lhes diz respeito. Eles também às vezes vão querer gastar dinheiro em coisas que nós não concordamos, não é? E a gente tem que deixar que aconteça, porque eles precisam de, o tal princípio dos mercados que é skin on the game. Eles precisam de perceber, porque é assim, uma criança com 9, 10, 11, 14 anos não vai fazer análises fundamentais de resultados às empresas, não tenham ilusão, filhos, não vale a pena, vamos ser realistas. Não é? O meu filho está sempre a querer investir, todos os dias me pede para ver a Netflix. Ele não tem ações individuais, mas todos os dias pergunta como é que está a Netflix? Mas porquê? Porque nós temos que criar aliás, um dos princípios que se fala nas finanças para adultos não é invistam no que entendem, invistam no que sabem. É o universo deles, a Sony, a Nintendo, a Netflix, a Disney. Agora, o que é o nosso papel? Facilitador e mentor. A gente pode dizer, olha, eu acho que se calhar não, mas temos que justificar. Mas eles podem na mesma dizer, mas eu queria tanto ter um bocadinho da não sei quê. Epá, e estamos agora, é o tal teste, vamos entalar logo 500 paus ou 1000 paus, ou não, mas epá, dependendo do tipo da ação, não é? Também obviamente se o meu filho me chegar ao pé de mim e disser assim, olha, quero comprar Berkshire, eu disse, amor, vamos juntar então, mas por acaso até podia ser, mas... Fracionada. Não é? Agora, eu acho que tem que ser esta, lá está, pensar que finanças para crianças não é de todo, e acho que já vos demonstrei aqui, não é finanças para adultos, e que não tem a ver com o conhecimento em si, mas na forma como nós o trazemos para os filhos. Exatamente, olha, muito, muito obrigada. A Teresa está só a perguntar se for um adolescente de 12 anos, PPR de ações ou misto com menos risco. É assim, não depende só da idade do adolescente, não é? Depende de ti, Teresa. E eu acho que outra coisa muito importante também, não sei se concordas, mas imagino que sim, que eu digo muito que é mais importante até do que darmos dinheiro aos nossos filhos é nós cuidarmos de nós primeiro, não é? Porque eu vejo às vezes pais a poupar para os filhos e não poupam, não têm um PPR, ou não investem para si mesmos, não é? Claro, isso é muito importante, até porque normalmente depois existe aqui outra questão, mais uma vez voltamos aqui à parte da economia comportamental, que é muito grande, que é muito importante, que é o quê? Por exemplo, os pais fazem das melhores das intenções, por exemplo, põem o filho no melhor colégio do mundo e não têm capacidade, ou fazem um esforço imenso para o meter naquele colégio. E depois às vezes saem coisas da boca para fora que é assim, eu ando a fazer um esforço do caraças para tu andares ali e é assim que tu me agradeces. Eles não pediram para ir para aquele colégio. Não foram eles que quiseram, as escolhas são nossas e nós julgamos e acusamos porque nós queremos que os nossos filhos vivam uma vida que nós não tivemos acesso e os nossos filhos são muito mais simples do que isso. Os nossos filhos são muito mais básicos do que isso. E eu acho que o melhor presente também que tu podes dar aos teus filhos é tu saberes que tu vais estar bem no futuro e eles não terem que... Podem fazer esta caminhada juntos. Fazer esta caminhada juntos. Que é, eu abro um PPR para ti, eu abro um PPR para mim, ou eu faço não sei o que para mim. É possível fazer o caminho caminhando. O caminho só se faz caminhando e a maneira mais fácil da gente ajustar a rota é estar a andar, não é com o carro parado. Exatamente, sem dúvida. Mas é importante, eu acho que é importante isso mesmo. Há muito esta lógica de sacrifício, não é? E as pessoas acabam por fazer, às vezes, um PPR para o filho e não têm um PPR para si. E o nosso filho tem muito mais tempo do que nós, não é? Eles têm que ir buscar o dinheiro ao filho e ainda se gera uma situação muito mais complexa na família.
Olha, muito, muito, muito obrigada, adorei. Confesso que eu aprendi coisas. É um tema que eu também estou a refletir muito, porque eu senti isso que tu dizes, que é, ok, eu sei muito sobre dinheiro, também sei um pouco sobre parentalidade, não sou especialista, mas também já estudei e sei, tenho amigas na área, etc. Não me sinto nada capaz de ensinar outros, mas sei, tenho consciência. Mas depois, quando toca a ensinar, senti esse bloqueio. Eu própria já me disseram várias vezes na escola dos meus filhos, tens que vir falar, e eu fico, não sei se sou capaz, acho que se calhar preciso de aprender mais contigo. Por Acho que isso, dá para exatamente para isso, para tentar agregar estas áreas todas, e foi exatamente isso que eu senti, foi muitas trazer áreas, é. uma visão mais integrada das coisas que eu senti falta, Inês, quando andei à procura de muita informação e que acabei por agregar e que trouxe. Eu acho que vai ser um projeto, aliás, eu tenho a certeza, é um projeto que já é muito inovador até no mundo e, portanto, oxalá chegue à maior parte das pessoas. Sem dúvida. E conta-nos onde é que as pessoas te podem encontrar, o que é que tu vais fazer brevemente, fala um bocadinho Olha, sobre os teus nas redes projetos. sociais podem me encontrar ou na Yamanei ou na Cristina Judas, se puserem Também está aqui em baixo o Instagram direto. se puserem o meu nome, certamente vão ter à minha página. Vou fazer pela primeira vez, portanto, vai ser um primeiro grande teste. Eu já tenho várias coisas, vários programas, vários cursos, mentorias. Eu formo também educadores financeiros infantis, portanto, estamos aqui nesta caminhada de, como eu costumo dizer, de formar o maior batalhão de educadores financeiros infantis, porque eu não vou conseguir chegar a todo lado, não é? E, portanto, tenho essa lucidez que preciso de mãos e pessoas que me acompanhem E nesta já tens missão. pessoas formadas. Já tenho pessoas formadas, tenho a minha primeira Ok. fornada a sair agora de educadores financeiros e que já estão a aplicar em escolas e que já estão a levar workshops aí pelo país, com a minha metodologia e, portanto, já estão aí a espalhar isso pelo país. E depois tenho a primeira coisa que vai acontecer pela primeira vez em Portugal, e no mundo, na realidade é esta, é o primeiro evento exclusivamente dedicado à educação financeira infantil, que vai ser no próximo dia 12 de abril em Mafra, portanto aqui no Conselho de Lisboa, pertinho, onde as pessoas vão poder estar um dia inteiro comigo, é uma imersão mão na massa, e a grande promessa desse dia é que as pessoas vão sair de lá realmente com o passo a passo para poderem implementar na prática assim que chegarem a casa. Tenho inclusivamente alguns pais de adolescentes, portanto ali a partir dos 10, 11 anos, que vão levar os filhos inclusivamente para poderem fazer as dinâmicas com os filhos já na própria imersão. Uau, que giro, olha, super interessante, muito, muito obrigada, um beijinho grande, obrigada a A todos. comunidade tem acesso a isso que falámos antes de entrar, Sim, já agora disso, que a tua comunidade vai ter um código específico para poderem ter acesso a 15% de desconto sobre qualquer um dos bilhetes. Portanto, com esse código as pessoas inscrevem-se e têm acesso direto com 15% de desconto. Exato, eu vou partilhar tudo com vocês, vou deixar aqui também o código para vejam tudo, é super, super interessante. Olha, muito, muito obrigada pelo teu tempo e por estares aqui e continuamos em contacto e muito sucesso. Acho que é Obrigada, um Inês. E tema para vocês muito também importante. e para a tua plataforma também. Tenho a certeza que vai ser mais um agregador de informação fantástica. Obrigada, beijinhos Obrigada. e obrigada a todos que estiveram aqui connosco.